amigos e amigas do YouTube! Que bacana, estamos de volta aqui. Olha, vou te falar, eu tô mais apertado que passarinho na mão de menino. Lembra dessa história? Mais ou menos assim, meu pai que me ensinou, mas é desse jeitinho, viu? Ô semanazinha do cão! Pensa num velho cão desesperado aqui de tanto trabalho pra fazer, tanta conta pra... vou te falar, imagina eu, né? Um cara do meio do mato fazendo conta aqui, montado em cima de planilha de negócio, de... Mas tudo bem, tem que fazer, vamos fazer. Então hoje eu resolvi vir aqui dar um oi pra vocês e contar de uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes, é assim, o primeiro degrau. Eu estou escolhendo 5 das palavras mais importantes que eu aprendi aqui no Canadá para compartilhar com vocês, e eu vou começar do primeiro degrau. Esse é o primeiro degrau de todos. É uma palavra que a gente já falou aqui nos vídeos, mas tem muita gente nova aí do Canadá Diário, e para os amigos aí também, os amigos do mountain bike, os amigos da aventura, eu acho que é bastante oportuno a gente falar disso. E eu me toquei pelas coisas que eu venho acompanhando aqui no Canadá. A gente não vive só de aventura, não vive só de mato. E por que não aprender com as coisas que a gente vive no dia a dia? Bom, essa primeira palavra, que eu acho que é o primeiro degrauzinho, que a gente tem muito que pensar a respeito, chama-se mindset. É a programação mental. É como você conduz a sua vida. E o engraçado é que algumas coisas são interessantes, né? Primeiro que quanto mais velho a gente fica, mais senhor da verdade a gente fica, mais a gente acha que sabe que não precisa aprender. Então o mindset vai... É louco, né? Porque deveria ser o contrário. Quanto mais você aprende, mais você entende que você não sabe tudo e que não tem condição de saber tudo. E pior, uma verdade hoje pode não ser uma verdade amanhã, né? Uma situação hoje pode fazer sentido, amanhã não fazer mais. Hoje para mim faz sentido determinadas coisas, e para você pode não fazer. Então é louco, porque a gente tem que aprender o tempo inteiro, né? E aí eu fico pensando assim, eu tô falando de mim, tá? Eu, brasileiro, fora do Brasil, recomeçando a vida no Canadá, me dando essa oportunidade e basicamente querendo aprender. Então a essência de toda a história, a essência de estar aqui no Canadá, é a essência de que eu acho que no Brasil a gente tem aula de doutorado todos os dias do que não fazer. O que não fazer. Mas eu me perguntava muito assim, mas o que fazer? Então, se isso aqui é errado, o que é o certo? Teoricamente a gente sabe, mas na prática é complicado o negócio, né? O que eu posso fazer? Onde que eu posso fazer? E aí eu resolvi vir para o Canadá para entender. Pô, o Canadá, a gente fala que não, o Brasil é uma questão de tempo, a democracia é muito nova, daqui a pouco as coisas vão se encaixar, mas nós temos 500 anos, ok? O Canadá tem 150, e o Canadá está um pouquinho acima do Brasil numa série de quesitos. Então eu parei e falei, olha, peraí, deixa eu ir lá e entender o que acontece no Canadá. E aí, diferente de outros países, né, a gente costuma fazer uma brincadeira que se você for conversar com um americano, ele vai dizer o seguinte, todo mundo é bem-vindo nos Estados Unidos, desde que faça dinheiro. Tá fazendo dinheiro? Ótimo. Meritocracia total. Na França, todo mundo é bem-vindo na França, desde que se comporte como um francês. Estou até de boina francesa aqui, ó. Mentira, é italiana. Mas a ideia por trás desse ditado é isso, né? Que o francês, se você estiver falando francês, estiver se comportando como francês, seja bem-vindo, por que não? E o brasileiro é essa salada de fruta, né? Todo mundo que chega é super bem-vindo, mas a gente fica naquela, né? O que nós temos? E é engraçado, porque eu já tinha ouvido falar dessa expressão e não entendia da síndrome do brasileiro, da síndrome de... Até esqueci agora o nome da palavra, mas não é inferioridade, mas essa história de que às vezes a gente acha que tem o rei na barriga e na outra você acha que você não é ninguém, que você é subdesenvolvido, que você é um país assim, blá, 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 blá. Então é uma oscilação muito grande, sabe? E eu acho que uma parte dessa oscilação vem justamente por causa do mindset, de como a gente vê a vida, de como a gente está registrado. E eu costumo dizer sempre, pelo que eu estou aprendendo, porque eu estou entendendo, olhando aqui de fora agora, quando eu olho para trás, olho para a minha vida, quando eu abro o jornal no Brasil, quando eu tento assistir algum programa brasileiro, e, enfim, quando eu converso com meus amigos, eu estou tentando entender como é que isso funciona, mas me parece que a grande sacada, a grande diferença, é que no Brasil a gente olha para o próprio umbigo. A regra é mais ou menos essa. Essa semana eu fiquei apavorado, o Henrique Andrade postou um vídeo aí de alguém do Mercado Livre que fez uma venda de um PlayStation, e a caixa chegou amassada, e o cara mandou voltar, o Mercado Livre devolveu o dinheiro pro cara, e o cara mandou de volta uma pedra. Então, olha, assim, isso é
Bom, eu vou falar de outra coisa para você ter uma ideia da gravidade do assunto, tá? Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, nas horas de folga, e conversei com vários amigos juízes, enfim, pessoas estudadas, pessoas que entendem muito mais do que eu da questão penal e da questão da legislação e tudo mais. Mas eu costumava dizer que, assim, para mim, o primeiro erro da questão penal brasileira é aquele artigozinho que diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo, porque o que está se perseguindo na história? Não é uma situação melhor para todo mundo? Não é a sociedade num nível melhor? Então, se eu quero que a sociedade avance, por que eu vou permitir ao cidadão que minta? Então, é só um exemplo para vocês, assim, de mindset brasileiro, da galera que vem para o Brasil. Então, olha a situação. A maconha aqui é, entre aspas, liberado, ok? Então, eles estão num processo, a ideia é legalização geral. Inclusive, tem uma onda de startups aqui, porque com a legalização, eles estão pretendendo que Vancouver, principalmente, seja um polo atrativo de usuários de maconha, então recreativa, ok? Então eles estão pensando uma série de empresas montando aqui spas e tudo mais para receber a galera com fins recreativos. Eles estão pensando na indústria que tem por trás da maconha, ok? Então, para chegar lá, eles estão subindo um degrau de cada vez. O primeiro degrau foi a liberação da maconha como uso medicinal. Então, na prática, qualquer pessoa que chega numa loja, e tem várias lojas que vendem aqui em Vancouver, qualquer pessoa que chega lá e diz, olha, eu tenho dor de cabeça, ou eu tenho enxaqueca, ou eu não consigo dormir, tenho insônia, enfim, eles vão te receitar na hora e você vai comprar maconha e vai lá. Então, não tem problema, ok? Tá funcionando assim até que seja liberado. Aí chega o brasileiro doidão aqui e faz o quê? Faz o quê? Vai lá e compra quilo, sei lá, compra uma quantidade absurda. E na rua, dando bobeira, a polícia pega o cidadão. Pega o cidadão e fala assim, você tem alguma coisa? Tem alguma substância ilícita? Você tem alguma droga consigo? Não, não tenho nada. Ok, dá o baculejo, acha aquela quantidade toda de maconha. O crime maior que ele cometeu aqui, que é um absurdo, ele mentiu para o policial. Mentir para o policial é uma das coisas mais graves que pode acontecer aqui. Então, não minta, não minta. Tenho maconha, está no meu bolso direito, assim, assim, assim. Tenho arma, está no meu bolso. Porque o que se persegue, eu acho que é uma sociedade melhor, né? E como é que eu vou ter uma sociedade melhor dizendo pro cara minta? Minta, que se você me enganar tá tudo legal. É o que a gente faz no Brasil. É o que o cara bate na mulher, chega na frente do juiz e fala, não, não encostei a mão nela. Que a mulher tá com o olho roxo lá, toda arrebentada, e o cara diz, não, eu não faço, imagina. Não, de jeito nenhum. Então, você vê que essa diferença do mindset, ele afunda ou nos faz ficar à tona, né? Eu acho que essa é uma grande diferença. E o que eu vejo do mindset aqui é, primeiro, um mindset aberto. E ele é um aberto porque ele sobe outros degraus. Você tem outras palavras extremamente importantes. Isso é a base. Ninguém nem... Bom, no mundo em que eu vivo aqui, das startups, essa palavra mindset é repetida à exaustão. Mas no dia a dia a gente nem escuta, assim, porque já faz parte. Cabeça aberta, entendeu? Essa é a grande diferença. E é uma coisa que eu fico vendo, assim, até queria deixar uma dica aí para muita gente do Canadá Diário que mora aqui no Canadá, muita gente do Canadá Diário que quer vir, e muitos colegas nossos aqui que estão acompanhando as aventuras e, enfim, vem para passear, vem para curtir, ou tem vontade de vir ao Canadá. Então, fica uma dica extremamente importante. Venha, mas venha com o mindset aberto para você entender a estrutura onde você está entrando. Porque para ser brasileiro aqui, eu não vejo muito sentido. Para querer se dar bem em cima de outro aqui, eu não sei nem... é tão louco que eu não consigo imaginar, eu nem sei se a polícia, se a lei aqui consegue imaginar a situação de um cara comprar alguma coisa na Amazon, receber, pedir, negar e devolver a caixa com uma pedra dentro. Eu nem sei, não tem pena de morte, mas eu acho que é alguma coisa do gênero. Bom, eu vou continuar esse assunto uma outra hora, pra gente falar dessa escadinha. Eu vou construir pra vocês, fazer aquele negocinho bonitinho, animadinho ali, das coisas importantes. Eu vou escolher 5 palavras, as mais importantes, que eu tenho aprendido aqui no Canadá, e explicar por quê, e compartilhar com vocês,
pra gente pensar também a respeito, porque não adianta só curtir a vida, né? Se você não entender onde você tá vivendo, é muito pouco que você pode fazer. Tá bom? Galera, foi só pra dar um oi, então, oi, olá, how are you, bro? Obrigado pela audiência. Essas semanas estão bem tumultuadas, mas no final de semana eu já estou pretendendo fazer uma confusão bem grande aqui. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas ou vai ser uma mochilada aqui, um hiking cavernoso, clássico, que eu tô doido para fazer desde quando me falaram a primeira vez dela, desde que o Diego tocou no assunto dela, eu já tô, eu quero ir lá. Então ou vai rolar um hiking bem bacana esse final de semana, ou então vai rolar a latada lá de 2, 3 dias de caiaque, subir do Indian Arm, que é um braço do Pacífico que entra em direção às montanhas e vai lá no estuário do Indian Arm. Tem uma cachoeira fantástica, um lugar de camping fantástico. Então, uma dessas duas roubadas vai rolar em breve pra gente abrir aí os 200 vídeos aí com o pé direito. E é isso. A gente vai se falando. Boa semana a todos aí. Fiquem com Deus. Abraço.